Sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Baíos Podcast e hoje a gente está aqui com o André Luiz. André aqui, primeiro muito obrigado por ter vindo. Obrigado. André que fez faculdade de tecnologia, tem MBA nos Estados Unidos de gestão de projetos, tem mestrado na França Exatamente. sobre comportamento do consumidor, que tem tudo a ver da forma pela qual eu te conheci, que foi resolvendo problemas comerciais na rede de clínicas que a gente tem, na Nutrindo, e é disso que nós queremos falar hoje. Eu quero entender quem é André, o que você faz da vida, o que você faz hoje, como é que você chegou até aqui. E a ideia hoje é, como eu já falei isso aqui, André, em outros episódios, esse projeto nada mais é do que um ato de egoísmo meu trazendo pessoas que eu adoraria ouvir. E, se porventura as pessoas se beneficiarem disso, certamente irão. Fico muito feliz. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Isso aí. E, André, eu já queria começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte. Bom, pelo pouco que eu falei aqui, e tem muita coisa que ficou de fora nesse currículo, você já rodou não só o Brasil, se especializando em adquirir habilidades e armas que estão diretamente ligadas ao resultado comercial, ao resultado do médico, ao resultado de clínicas. Me conta, como é que foi essa virada para você passar a trabalhar com profissionais da saúde? Então, vamos lá. Como é que começou essa história toda? Primeiro, ela nasce de uma dor latente lá atrás, que era trabalhar comercial, que era trabalhar com vendas, né? Então, sempre eu busquei resolver problemas, né? Das pessoas, das empresas, enfim. E isso nada mais é do que a habilidade do vendedor, que é resolver problemas, né? Então, já puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? Então, o primeiro insight, acho que cabe para todo mundo, pessoal, vendas, né? É uma habilidade adquirível, treinável, de resolver problemas. De resolver problemas. E me ouso a falar, né? Que é uma das, podemos dizer, entre aspas, profissões mais complexas e difíceis do mundo. Do mundo. Anotem isso aí porque é muito complexo. Porque o que acontece? Vendas trabalha diretamente com o lado humano. Quando eu fui para a França, né, fazer o mestrado, eu fui muito nessa ideia de como que eu posso resolver os problemas, né, das empresas nacionais, né, pensando em uma visão mais ampla, né? Como é que isso acontece no modelo europeu, como eu tinha nos Estados Unidos, como é que isso acontece no modelo americano, que é bem diferente, né? São escolas, pensamentos bem diferentes, e como é que eu adapto isso pro brasileiro. E aí o que aconteceu? Essa virada de chave foi quando eu comecei a ter contato, a minha família, bom, vou falar, a família da minha esposa é toda de médicos. E eu cresci nesse meio, tô casado vou conhecer a Nanda há 20 anos, casado há 10 anos, e eu sempre convivi com algumas idiosincrasias dos médicos, né? Vou dar alguns exemplos. Médico não tira férias porque não tem dinheiro para tirar férias. Não, falava assim, André, eu não sou que nem você, eu não tenho 13º, né? Nessa época, enfim, depois a gente fala um pouquinho do passado para trazer o contexto. Não tem 13º. Eu não tenho férias, eu não tenho INSS, eu não posso me dar o luxo de parar. Aí eu ficava com aquilo, né? Porque eu trabalhei no mercado financeiro, eu ficava assim, pô, isso é impossível. Eu ia falar um palavrão na época, e eu falei, não, tudo bem. Inicialmente eu ficava bem chateado, porque essa conta não fechava, matematicamente não fechava, porque a cabeça do vendedor, o pensamento mais básico é, ora, peraí, se eu já sei, vou dar um exemplo rápido, que dezembro a 2026 anos existe o Natal, e eu sou um médico e eu quero me dar férias, o que eu vou fazer? Matematicamente, eu vou cumprir uma agenda de 11 meses, no qual eu consiga diluir 12 em 11 e vou parar um mês. Isso aqui, gente, é basal. Isso aqui não é engenharia de foguete. Nada disso não, isso é bem basal, tá? Mas, pasme, mesmo assim, hoje ainda a gente ouve, graças a Deus, um pouco menos. Eu quase não ouço, né? Pelo menos dos pares que eu vejo sobre isso. Esse tipo de pensamento que era muito comum. E aí, trazendo a tua resposta, respondendo a tua pergunta, né, como é que foi virado, foi quando eu comecei a trabalhar na área financeira, levando para o médico conhecimentos não só de finança, mas conhecimentos da área comercial, porque, queira ou não, eu trabalhava no Safra, né, você acabava falando de finança, você entrava na PF do cara, mas acabava entrando muitos deles na PJ, e eram médicos, pô, peraí, e eles entendiam, gostavam do meu modelo de abordagem, né? E falou, pô, mas o que acontece assim? Eu, pô, como é que tá teu comercial? Como é que tá isso? Como é que tá teu marketing? Como é que você atende? E aí, os caras, pô, você faz uma consultoria? Eu falei, cara, não posso porque eu tenho um NDA, enfim, não tenho condição de fazer, mas isso já tinha uma demanda latente lá atrás. Falei, putz, aqui tem ouro. Mas a gente vai falar de um ponto muito grande que eu vejo hoje. Existe um ouro, sim, que está sendo, na minha opinião,
não só mal explorado, mas como usurpado. É como se a pessoa visse que tem potencial no mercado, ela não se capacita, e obviamente o médico ou qualquer outra profissão, ela não conhece dessa área, e essa pessoa vem de mundos e fundos. Então a virada para essa pessoa, a virada para o mercado médico foi quando eu trouxe, de fato, fulano, você pode potencializar a tua clínica ou se potencializar por esses ângulos básicos, finança, área comercial, área de marketing e governança, trazendo processos, estratégia para o negócio. Aí peguei um projeto bem simplista, peguei outro depois que eu saí do banco, aí rampou, e aí deu a consequência depois da gente se conhecer. Então já tinha essa expertise, esse skill, vamos pensar assim, do objeto médico, objeto clínica. Entendeu? André, então na verdade você investia o dinheiro desse médico, só que você reparou que esse cara não produzia o suficiente para investir ou não sobrava o suficiente para investir. Mas engraçado, eu não provocava isso nele. Eu levava ele, até uma técnica inclusive de venda, eu levava ele a essa provocação. Ele é que concluía, falava assim, pô, mas peraí, André, se eu tivesse melhor esse comercial assim, eu poderia aportar mais? Eu falei, poderia. Ou não necessariamente comigo, você poderia fazer outras operações, né, offshore, seja de maneira que for. Ou investir na sua própria carreira. E lá que eu criei aquele termo que existe, né, o Tomás é vendedor e o Baeço limitada. Para poder dividir na cabeça desse cara. Como é que eu ia falar que ele é uma empresa? Ele não entender naquele contexto que ele é uma empresa operacional, que ele tem receita, que ele tem despesa, que ele paga eventualmente. Havia muita mistura na época de PF com PJ, né? Grana mesmo ali. E eu comecei a ajudar muito essa separação. De uma forma ainda não amadora para mim, profissional, mas para ele ainda muito rudimentar. E aí eu falei, não, vamos. Aí que começou a história, né, das analogias. Eu sempre gostei de lidar com analogias, dou aula há 17 anos, né, na área de projetos, área de pessoas também, comercial, enfim. E eu sempre fiz muita analogia. Eu falei, então tá bom, vamos pensar aqui no teu caso. Pô, você é uma empresa chamada Baeço Limitada. Essa empresa, Baeço Limitada, por enquanto é limitada, até brincava, daqui a pouco vai ser uma SA, vai abrir capital na bolsa. Essa limitada, ela tem um vendedor. Ela gera... Primeiro, essa limitada, ela apura receita, ela apura despesa, ela tem que ter um bom contador, ela tem que ter um bom advogado, né? Dependendo do porte que a gente esteja falando. E essa empresa, porventura, ela tem uma pessoa chamada Tomás, que é o vendedor, que é o cara que gira, que é o cara que vai atrás, que é o cara que busca associações, parcerias, é o cara que faz dinheiro para Baeço. Aí o cara, pô, entendi. E falei, então vamos pensar o seguinte, essa empresa, inclusive, ela pode ter, eventualmente, mais uma pessoa que é, sei lá, fulano de tal, a secretária. Ele, entendi. E falei, vamos pensar junto. Quem vai pagar a sua viagem, por exemplo, de especialização para a Califórnia? É o Tomás ou é a Baeço Limitada? Aí ele, pô, o Tomás, e por que não a Baeço Limitada? Por que não dividir? Mas somente se o Tomás fechar as metas aprovadas pela Baeço Limitada, se ele bater as metas, então começava a trazer na cabeça dele que existe sim um CNPJ profissional por trás de um médico, seja, enfim, né, de um profissional da saúde que só via o CPF. E aí que começou a virada. E eu comecei, enfim, aí o boca a boca é muito forte, né? Pô, faz isso, vem o André, pô, Andrezinho, sei o que, Paraná, e começou a vir médicos me procurando, pô, tô com esse problema. E os problemas eram quase sempre os mesmos, em um determinado momento da minha vida. Depois eu fui selecionando os clientes e eles foram se tornando outros problemas. Na primeira camada, o problema era, eu não tenho agenda. Primeiro problema, eu não tenho agenda. E quando eu olhava a entrada, a saída de campo, eu falei assim, não, seu problema não é agenda. Seu problema é retenção. Outro ponto. André, um parênteses antes disso. Nós dois temos um raciocínio acelerado. Ó, você investiu o dinheiro desse cara. Perfeito. Você entendeu que vinha pouco aqui, portanto você tinha que agir do lado de cá, que tinha um negócio aqui. Que você não podia fazer na época que você estava no Safra. Sim. Aí você sai do Safra para começar a ajudar esse cara a produzir mais. Exato. Tá, e aí a primeira dor que você pega, isso aqui eu vejo muito dentro da mentoria. Quando eu faço a primeira sessão estratégica, o cara nem é meu mentorado ainda. Eu convido eles para uma sessão estratégica, que ela pode até virar uma sessão de venda da mentoria. Mas independente se esse cara vai entrar ou não para a mentoria, a minha cabeça eu vou chamar ele para a sessão estratégica e eu vou fazer o que for possível naquela 1 hora ali para resolver a vida desse cara. Eu quero que aquela 1 hora valha para ele e para mim, e que ele saia dali ganhando mais dinheiro do que quando ele chegou. Se no meio do caminho a gente decidir juntos que faz sentido ele estar na mentoria, eu vou fazer a proposta, caso contrário, nem isso. Mas aí o que eu vejo é o seguinte, quando eu começo a conversar com o cara, você tá enjoado de ver isso, que você tem um monte de mentorado que é médico também, um monte
profissionais médicos e não médicos que contratam sua consultoria, mas para quem está em casa que não tem esse dia a dia, esse cotidiano parecido com o nosso, qualquer profissional liberal, você aí que é um advogado, nutricionista, médico, etc., você é um funcionário da sua empresa. E parece um absurdo falar isso, né? É verdade. Mas você é funcionário da sua empresa. Então, entenda que, por exemplo, aqui na clínica, quando eu atendo no Rio, quando eu atendo em São Paulo, etc., em cada praça da Nutrindo que eu atendo, eu sou um colaborador daquele lugar. Inclusive, eu recebo de caixas diferentes. Eu recebo o que eu produzi no Rio pela conta do Rio. Eu recebo o que eu produzi em Macaé pela conta de Macaé, em São Paulo pela conta de São Paulo. E as pessoas não têm essa noção. E aí o cara olha a primeira linha do faturamento da empresa dele e ele acha que ele ganha aquele dinheiro. Exatamente. Eu atendi uma menina de Londrina uma vez nessa sessão estratégica que nem se tornou mentorada, mas me marcou muito porque no meio da sessão, André, eu descobri ela falando o seguinte comigo: eu tenho dificuldade de pagar meu cartão de 20 mil. Mas no início da sessão ela falou comigo assim: eu ganho 120. Eu falei: então tem algo muito errado aí. Essa conta não tá fechando. Se você ganha 120, você não dá conta de pagar o cartão de 20, você tá sendo roubada no caminho. Alguma coisa tem. Ou você paga 60% de alíquota de imposto, é a única do Brasil que paga isso aí, porque não tem condição. Aí eu fui descobrir o seguinte: lá na PJ dela, aquela bagunça tudo, ela faturava 100, 120, com um custo absurdamente alto, sem controle de nada na cadeia, sem controle de fornecedor, sem controle de hora de sala, sem ter ideia de quanto sobrava na consulta. Eu perguntei pra ela assim: quanto você cobra? Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu ganho R$600 na consulta. Falei: é mesmo? Aí ela fazia uma consulta com retorno, já cai para 300 bruto. Afinal de contas, ela está dando 2 consultas. O imposto, acredite se quiser, ela gerava nota na pessoa física. Então já tira 27 na largada. Ou seja, 1/4 de 600 já ficou. Metade de 600 já é o que ela ganha na hora trabalhada. No final das contas, ela embutia uma consulta de uma nutricionista dentro dela que ela pagava. 150 para essa nutricionista. No final das contas, eu falei: bacana, você paga 150 para Nutri e sobra líquido para você, menos do que você paga para mim. 2 mariolas e uma jujuba, como eu brincava com não tem como você pagar o cartão mesmo, você está quase pagando para trabalhar. Eu comentei com ela o seguinte: o que eu faria no seu lugar? Para de gastar com tráfego pago, para de gastar com social media, cancela todos os seus contratos e cadastra num plano de saúde. Que você está recebendo pelo plano de saúde, só que hoje você é quem capta, você é quem faz a gestão no plano de saúde. A única vantagem que existe, e obviamente que eu não aconselho ninguém para o plano de saúde, já estive lá, mas a única vantagem que existe é que você não precisa gerir nem captar. Você senta, atende, o plano botou sua agenda ali. Então para você é melhor. Né? Larga tudo, para você é melhor. Então, assim, essa confusão, isso parece bobeira. Eu duvido que você não gaste, por exemplo, o primeiro ou o segundo mês de uma consultoria que te contrata para isso. Sim. E aí, para nós, parece um absurdo. Então, dentro dessa linha, que você comentou, até interessante, quando eu brinco com as pessoas assim, essa divisão do CNPJ para CPF. Isso é muito interessante. E bem legal isso, pessoal, é o seguinte: você é um. Olha que interessante. E como que é o desdobramento disso? Você é um funcionário da sua empresa. Mas só presta atenção, você médico, profissional liberal, né? Principalmente médico que a gente está falando aqui. Quando você vira um funcionário caro para sua empresa. Quando você vira realmente esse funcionário caro, ou seja, o seu negócio não é escalável. E aí, meu amigo, minha amiga, desculpa que eu vou te falar agora, eu sempre brinco com o Tomás assim: não leva pro coração. Se emocionar vai ser pior para você. Você tá travado porque você não tem um processo, você não tem um sistema, não é só sistema tecnológico, né? Sistema. Você não conseguiu escalar o seu negócio de forma que não é que você bote papel, porque tem muito essa visão, né? Do empresário botar o pé na mesa e não precisar fazer mais nada e vai vir maná do céu. Não, não é bem assim. Mas esse negócio já não depende tanto da sua força de trabalho, porque você criou tantas ramificações escaláveis, estratégicas, que tenham governança, que você não precisa estar ali sendo o CPF mais caro dentro desse CNPJ. Então vai chegar num determinado momento que de repente vale ter, vou dar um exemplo, um Tomás 2 bem mais interessante do que o Tomás 1. Até um cara bem mais forte fala assim: não, peraí, eu prefiro que esse cara entre aqui, ganhe o que tem que ganhar lá nas alturas e eu administro os outros, porque o todo vai fazer mais sentido para você, CPF, dentro do CNPJ, do que você aí dentro do seu negócio. Então, porém, para quem está começando, se você está começando, essa regra é muito interessante. Seja o vendedor do seu negócio. Quando já está num outro nível, eventualmente está no teu nível, um nível mais acima, você já começa a ter quase um turning point, aí, um ponto de virada e fala assim: putz, será que eu sou caro para o meu negócio? Será que
o meu negócio, se eu parar, qual é o declínio que ele tem? Sem contar a concentração de risco, né? E isso é que é muito importante, se eu puxar o freio de mão, o que acontece com o meu negócio? Qual é a minha perda efetiva bruta e líquida do meu negócio? Porque as pessoas não veem, eu vou fazer um parêntese, depois a gente faz um outro fórum, que é o risco de imagem do meu negócio. E que às vezes é intangível esse cálculo. Tá bom, qual é o risco de imagem da Baesso, da Nutrino, seja o que for, se você se associar ou se bater na tua porta, sei lá, uma empresa da indústria do cigarro, você se associar, ou a empresa da indústria de bebidas alcoólicas, por melhor que André, seja. Já neguei dinheiro grande, a gente tá começando agora o podcast. Eu já neguei dinheiro grande de indústria farmacêutica ruim, que eu sei que é ruim. É isso, então. Não é o risco financeiro, mas é o de imagem que vai propagar. E tem muito a ver com brands. Então, todo esse contexto que a gente está trazendo do primeiro insight, lembra que você comentou, qual foi quando você passar 2 meses, né? O que mais te chama atenção, né? Que eu comentei lá atrás. Bom, o que eu comecei a ver, os problemas são quase iguais em uma determinada faixa. Então, eu vou criar faixas aqui para ficar mais fácil. Geralmente, o médico está entre 25 a 30, até 40 mil. Qual é a faturado por mês. Faturado mês, bruto, tá? Vamos pensar assim, qual é a dor que eu encarava dessa pessoa? Bom, não tem processo comercial. Mas ele chama essa dor de falta de captação. Sim, na dor dele é assim, eu não tenho gente entrando. Não tem gente. Então a dor dele, na cabeça dele, bom, vamos fazer um retrocesso, tudo bem. Geralmente o médico que estuda 10 anos, né? E aí ele tem algumas bifurcações ali. Na realidade são 3 grandes bifurcações. Pensa comigo, você médico vai não concordar, tudo bem. Mas primeiro, ou você dá plantão a vida inteira, é uma opção. Não tô falando que é certo, você pode dar plantão a vida inteira, viver de plantão a vida inteira. Se você vai sucumbir ou não é um problema seu. Você pode fazer um concurso público, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando, é uma opção também da pessoa, as Forças Armadas ou qualquer concurso, né? Ou você é jogado na cova dos leões, que é um mercado aberto, que é abra a sua empresa. Dentro desse abra a sua empresa, você ainda assim tem 2 bifurcações. Ou você vai trabalhar para alguém, em alguma clínica, né? Médicos associados, e minimamente você vai ter que saber, mínimo, emitir uma nota. E a outra coisa que me deixa muito deturpada, assim, o médico sai emitindo nota e fala assim, não, tá tudo bem, tô emitindo. Eu falei, pá, mas você sabe o que você tá emitindo? Você tem noção da alíquota? Ah, não me interessa. Não interessa sim, quando você é pequeno, interessa. Quando você é grandão, você vai botar pessoas de capacidade para fazer essa gestão para você, como eventualmente é o teu caso. Tem situações que você fala assim, pô, nem me incomodo, porque você já tem um rol de pessoas que você confia, né, seja advogado, seja contador, fala assim, não, deixa na conta dele. E mesmo assim, eu garanto para todo mundo que não conhece ainda ele, que ele vai olhar no macro, vai, opa, peraí, deixa eu entender alguma distorção. Então, André, se você não quer fazer tudo no início, exato, essa bifurcação nem deveria existir. Exato. Então, ele não pode empreender sozinho. Exato. Mas eu não então, quero aprender um pouquinho de financeiro, de contabilidade. Esquece. Então vai ser funcionário de alguém, tá tudo bem, isso é perfil. Exato. Isso é perfil. Eu falo isso, inclusive, muito dentro da mentoria também, o seguinte, tem cara que tem perfil desse empreendedor que você tá falando aí. Você começa a conversar, o cara fatura nada ainda. Mas a cabeça desse dele, cara é o seguinte, ó, eu quero saber de onde vem, eu quero saber para onde vai. Esse cara entende disso. Ele já tem um business plan montado ali na cabeça dele. Vou dar exemplos aqui, não tem problema nenhum. Você deve ter conhecido a Bia, mastologista lá de Niterói. A Bia tinha 0 pacientes há 3 meses atrás. A Bia faz sozinha a regra de relacionamento. Ela faz sozinha a captação de paciente. Ela olha cada peça de tráfego pago dela, quantos cliques teve direitinho, quantos caíram no WhatsApp de verdade, se o cara é qualificado ou não é. Ela faz isso tudo. Uma menina dessa, quando ela crescer, não interessa o tamanho. Ela sabe tocar o negócio dela. Ela sabe tocar. Então, dentro dessa linha do cara que vai trabalhar para alguém, tem a outra vertente que é vou abrir a minha própria clínica. Só que pensa o seguinte, a analogia legal para vocês hoje a gente está vivendo uma guerra, né, não só de inteligência artificial, mas vamos pensar guerra física mesmo, onde você tem a gente uso de drone, concorda? Né? Tem é como se eu botasse esse médico que trabalhou 10 anos, né, estudou 10 anos, fez 3 de residência ou alguma coisa dessa natureza, né, que fica ali 10, 11 anos, né, imerso, sem olhar para a floresta, né, sem olhar para a vida como ela é. E aí do nada o cara assim, voa passarinho, mete bronca. É como se você entrasse numa guerra de bodoque, sendo que a galera tá no drone. Então esse médico ele tem que acelerar muito rápido, e aí vem as mentorias, né? Porque senão ele fica muito para trás. E aí é onde eu vejo um vale enorme, me dá um comichão ruim esse vale, que é de pessoas ludibriando, literalmente enganando botar a classe ou a casta médica. E aí uma dica para vocês. Quer contratar alguém? Não tem problema.
busquem o tracking record dessa pessoa, busque o histórico dessa pessoa. Quer contratar quem for de mentoria, não importa quem seja, pega o nome do cara, vai no LinkedIn, vê o histórico desse cara. Eu até querem saber do meu, quando me perguntam assim, pô, de onde você veio? Não, fala comigo. Primeiro, fala com quem me recomendou para você e vai lá no meu LinkedIn, vê lá o histórico lá, vê as empresas que eu trabalhei, vê os resultados que eu gerei, não é de boca a boca, é resultado mesmo, e confronta com a rede de relacionamento. Porque quando você, médico, né, entrega o seu dinheiro, o seu tempo, né, que você tão valora, na mão de alguém que lê meia dúzia de livro e fala, ensina aquilo do livro, mas não vivenciou, é muito ruim. Porque ele não vai ver o resultado, ele vai achar que está tendo resultado, e aí começa o quê? Pipocar de mentoria para mentoria. A gente viveu alguns anos, né, bons anos inclusive atrás disso, a questão do coaching, né, botar assim, da prostituição, botar entre aspas, do coaching. E é um processo muito importante, muito endossado, por exemplo, pelo ângulo americano, onde nasceu essa essência de uma pessoa, de um executivo mesmo, ter um coaching do lado. E aí, quando a gente importou esse processo, deturpamos totalmente esse processo com pessoas tirando certificações em 24 horas. E falando, não, eu posso te guiar, e aí, uma frase que eu uso bastante, até já vi outras pessoas grandes usando essa mesma frase, fico até bem contente com isso, que é, eu só posso te guiar pelo caminho que eu já passei. Eu só posso te guiar pelo caminho que eu já percorri e tive resultado. Porque eu também não posso te guiar para um caminho que eu não tive resultado. E eu endosso, com certeza, todo mundo que eu mentoro na linha comercial, na linha de marketing, é porque eu passei e tive resultado. E ainda falo, ó, isso deu certo para mim. Isso eu fiz assim. Isso eu fiz assado. Isso não deu certo para mim. Podemos testar no teu negócio. Mas eu tenho a certeza e a convicção do que eu fiz, das horas trabalhadas, dos resultados que eu gerei, das premiações que eu ganhei, entendeu? Então, para eu poder mentorar alguém, eu tenho que ter passado por aquilo. Senão eu vou virar o quê? Um leitor de um livro, sei lá, que tá muito na moda, spin selling. Tá na moda, vai ser desde 1980 e valada. Isso não é na moda. Situação. Aí o cara, rapidinho, situação. Ô, Tomás, você tem que fazer pergunta de situação. Como assim? Descobre o problema do cliente. Assim, tá. Aí, sabe quando fica aquela nuvem? Aí o cara, problema. Agora é pergunta de problema. Descobre o problema do cliente. E você vai pegar... Ou seja, a pessoa acabou de ler algo ou passou por aquilo e já está ensinando algo. E aí brincam comigo, pô, mas como é que você sabe tanto assim? Eu falei, cara, mas são 15 anos fazendo isso. Foram escolas e mais escolas, desde MetLife, desde Safra, desde Vale, desde escolas, né, que me trabalharam em diversas valências. Empresas como Petrobras, empresas como Vale, né, são big players, né, aí dos commodities brasileiros, me trabalharam nas valências de gestão de projetos e pessoas. MetLife, por exemplo, trabalhou em processo comercial na veia, eram 14, 15 horas de trabalho. Se eu contasse os casos aqui, certamente ou ia ser cancelado, ou ia ter que acionar meu advogado já para começar a tomada de processo. Mas naquele momento, a cultura da empresa fazia muito sentido ter aquilo. As pessoas compravam aquilo, aquela linha de ação e tá tudo bem. A empresa fazia sentido como não sabe fazer sentido. E outras que eu trabalhei. Então, nessas viradas, quando eu trago para o médico, esse primeiro insight cara, não era... O teu problema não é a vinda de cliente. O teu problema é, eventualmente, que você não está fazendo um pós-venda. Eu vou pegando alguns pontos que nessa linha de 20 a 30, né, vamos pensar, a dor latente desse cara não tem paciente, ele girando tudo quanto é prato, então ele tá meio perdido ainda numa coisa muito importante que é posicionamento. O cara não sabe se posicionar. Quero entrar nisso aí com você, André. Entendeu? Aí só fechando, aí você tem uma outra régua de 40, 50, 60, que a pessoa tem ela já começa a achar um posicionamento, ela já começa a entender o comportamento daquela pessoa, ela vai ouvindo muita coisa do mercado, né, de pessoas que fazem, ela começa a ter um grau de discernimento ali, mas ainda assim, a gente tá falando de 50 a 60 mil, isso é um salário de diretor executivo. E um médico, né, você vai me falar com propriedade, melhor do que eu, dependendo do que ele faça, não demora muito tempo para atingir isso. Muito tempo, não. Né? O cara não demora 20 anos para chegar nisso. Não demora muito no mercado. No mercado. O cara começou não, sim, 12 anos atrás. Exato, né? Exato. E aí você vai ter um terceiro nível de... Vamos pensar em 3 grandes escalas. Cara acima de 70, 80, né? Então esse cara ele já tem um profissionalismo,
ele já tem uma acuracidade melhor dos fatos, ele já não quer ver só número, fala assim, putz, qual é o próximo passo? Qual é a parceria que eu posso fazer? Qual é a pessoa estratégica que eu trago para minha companhia? Eventualmente esse cara já tem uma clínica, né? Às vezes já tem um consultório com 2, 3, ele pivota esse consultório para uma clínica, então ele já tá com uma cabeça mais de, não só de empreendedor, mas de como é que eu escalo o meu negócio? Como é que eu ponho um outro Tomás no meu negócio? Como é que eu trago médicos tão bons ou melhores do que eu? Porque aí você vai entender aonde você joga muito bem. De repente você é um baita cara da porta para fora, de trazer. E eventualmente você não é um cara de porta para dentro. Pode ser. E ele começa a ter uma outra visão. Mas veja, dos 20 aos 30, 40 mil, né? Mais ou menos essa escala, dos 40 aos 50. Então, o que começou a acontecer? Eu vi que os problemas eram semelhantes a determinadas faixas e essas faixas iam mudando. E aí eu comecei a criar as mentorias para cada uma das faixas. Entendeu? Perfeito. Você falou um negócio legal aí, que você disse que você só consegue guiar alguém por caminhos que você já fez, que você já passou, né? E que teve resultado. Esses dias eu recebi uma ligação de um conhecido, falando assim, ô Baís, você tá com programa de mentoria aí, mas é só para médico? Eu falei, como assim? Me conta. Ele falou, não, eu tô abrindo um restaurante. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma história. Eu abri um restaurante e quebrei. Você quer que eu te ensine? Quebrar eu aprendi. Fazer dar certo eu não aprendi não, pô. Arruma outra coisa aí que eu te ajudo. Exato. O que deu errado comigo, como é que eu vou te ensinar a fazer? Exato. Eu posso bater um papo informal com esse cara e mostrar para ele, olha, não percorre. o que eu não fiz. Exato. Aliás, o que eu não faria, né? Eu abri, você sabe dessa história. 300 metros quadrados, esquina da Faria Lima, 3 andares. Olha que coisa doida. Primeiro empreendimento da vida. O que eu aprendi? Quando eu fui depois abrir o primeiro consultório. Cowork pago por hora. Sem custo fixo, só gasto se eu trabalhar, etc. Comecei com acho que 11, depois 16 colaboradores, algo assim. Olha que coisa ridícula. Eu nunca começaria grande de novo na vida e nunca mais comecei grande de novo. Então, assim, eu sei te falar o que me quebrou. Agora, como é que dá certo, eu não sei, não dei certo. E teve outro, esse você conhece, inclusive, um até mentorado nosso. Ele procurou a gente, ele é lá lá do Maranhão, ele procurou a gente porque ele já tinha a própria clínica, já tinha um faturamento alto, já sabia ganhar dinheiro, já sabia gerir, até que muito bem, a clínica dele, e o que ele queria é expandir. Bacana, a gente na rede agora tá indo pra 9ª clínica, isso aí eu dou conta de te ensinar também. Agora, se você tiver 30, também não é comigo, eu não sei fazer de 30 para 40, eu nunca fiz. Então isso é legal. E isso eu acho que dá muita veracidade, né? Se você abrir meu direct agora, nesse segundo, tem um monte de gente que eu olho, que eu conheço, que tá com automações aí querendo me vender as coisas. Quando eu olho, eu falo, eu sou maior do que esse cara quer me vender o quê? Um caminho que eu já fiz? Exato. E aí você vê assim, as pessoas estão metendo os pés pelas mãos. Só que quando você pega um recém-formado, desavisado, o cara que caiu, que você falou na Cova dos Leões aí, que ele estudou 12 anos da vida, e agora bacana, agora eu vim pro mundo. E aí, como é que abre o consultório? Exato. Você pega esse cara, aí ele olha o terno bonito, o carro alugado e fala, nossa, eu quero muito. Eu vou dar o dinheiro que eu juntei aqui, 10 anos dando plantão, eu vou dar na mão desse cara, porque esse cara vai me fazer chegar lá. Lá onde, pô? Pois então, isso que eu vejo muito, e nada contra as mídias, né? Dependente se é Instagram, TikTok, né? YouTube, não importa. Eu busco muito, né? Vivenciei isso muito no banco, né? Certa vez, trazendo cliente, captando cliente, né? E muita gente fala assim, pô, alguns erros, né? Que eu vejo. Eu tenho dinheiro na XP. Eu falei, poderia ser BTG, poderia ser qualquer outra conta. Não, você não tem dinheiro lá. Você tem dinheiro em ativos, né? Que porventura estão sendo custodiados por ali. Ponto 1. Falei, claro, aí beleza, comercial do jeito que eu sou, né? Depois eu te conto essa história aqui, como que eu fiz 2 meses em 1 dentro do banco, né? Eu fiz 2 recordes que não foram quebrados até hoje, mas vamos lá. E aí eu chegava pra esse cara e falava assim, tá bom, mas você conhece o seu assessor? Porque no fundo, a gente tinha um termo muito legal lá, que era assim, eu não quero ser taxeiro. Aqui o meu CDB tá tanto. Eu falei, cara, eu não quero você. Eu quero alguém para que eu possa instruir e ser longevo comigo. Sempre pensei em longevidade de cliente, né? Em tudo e por tudo. E o cara não queria isso. Falei, não, tudo bem. Mas quando o cara queria, ele falou assim, não, eu tenho uma posição assim lá. Falei, claro, mas você conhece o seu assessor? Aí ele, conheço. Falei, claro, é legal. Dá o nome dele aí. Uma pesquisa bem rápida no LinkedIn. Nada contra, pessoal. Não me cancelem, pelo amor de Deus, agora. Há 5, 6 meses, esse cara era taxista. Ele tinha tirado a certificação, né, de operar no mercado financeiro, foi contratado, e tá operando dinheiro de 1 milhão. Por quê? Porque um órgão legisla, fala assim, não, agora você
Com a Ancor, por exemplo, você pode ter isso aí. Na época que eu tava operando era isso. E aí isso me deixava assim, eu falei, cara, mas peraí, eu estudei anos, tenho outras certificações na área financeira, né? Assim, pô, mas peraí, você tá botando teu dinheiro na mão desse cara que você nem mal conhece. Então, atenção, médicos, volto a falar, não é problema, você não precisa me contratar, mas pensa sempre o seguinte, quem é a pessoa que você tá colocando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, eventualmente, confiando, né, que você vai acabar entrando na parte de pessoa física, não tem como. O médico, os meus mentorados, eles se tornam muito próximos nesse sentido. Apesar da mentoria ser um processo de início, meio e fim, porque senão vira um divã, né, mas ter muito claro esse processo. Pô, o que a gente vai fazer no primeiro mês? Para eu fazer isso, qual é o primeiro diagnóstico, o primeiro assessment que eu tenho que ter dessa pessoa? E ele chega à conclusão, de fato, pô, isso aqui é o meu buraco, meu gargalo tá aqui. Meu gargalo tá ali. Então vamos trabalhar esse gargalo. Então são três, se a gente fosse pensar nesses gargalos, são três grandes pilares, ou o pilar comercial, ou o pilar financeiro, ou o pilar mesmo de performance da pessoa, que tem a ver com agenda, tem a ver com outros fatores. Mas esse triângulo, ele sempre anda quase que em conjunto, né? Pô, como é que eu vou traçar a meta com esse cara se ele não sabe o que ganha? Quanto ganha? Assim, peraí, então seu problema não é a meta, calma. Vamos fazer um saneamento na tua base aqui de grana. Aí vamos cruzar com a tua base de cliente. Aí o cara, putz, mas como? Eu não tenho um CRM. Como que você não tem? Como? Porque na minha ótica a gente fala muito isso. O que é óbvio pra mim, não necessariamente vai ser óbvio André, se o cara pra não tem o cabeça. CRM, usa o Excel, cara. Usa Isso, papel papel e de caneta. pão. Usa Pra papel e qualquer caneta. coisa, Quando eu exatamente. tava no plano de saúde, eu não sabia o que significava a palavra CRM. Quanto E mais não que é existiam Conselho sistemas, Regional de Medicina, não te mandar. eu não sabia o que significava isso. E eu abri um bloco no Word, eu não sabia nem usar Excel, cara, quando eu trabalhava no plano de saúde. Eu anotava nome, telefone Sim. e e-mail de Viu? 100% dos meus pacientes. CRM. E eu falei comigo mesmo assim, quando eu atender 1000 pessoas aqui no plano de saúde, eu vou embora do plano de saúde. É que às vezes eu atendia mais de 40 por dia, então não demorou muito. O fato é que é o que eu imaginava que eu tinha que ter de rodagem mínima para eu merecer o dinheiro de alguém para atender essa pessoa. Sim. E é o que a gente está falando de ter histórico, né? Eu pelo menos considero isso como um fator-chave para você escolher, seja consultoria, seja mentoria, seja palestra que eu dou, qualquer termo, eu vejo muito assim, quem é essa pessoa, né? Bom, mínimo necessário, se ela é ética, né? Dá uma pesquisada, acho que a gente falta muito sobre isso. E entrando nessa linha de relacionamento com o cliente, né? E eu vejo que também, às vezes, os médicos, já estão num outro grau, né? O cara dos 50, 60, vamos pensar assim, ele vai atender, mas ele nem sabe quem ele vai atender. Ele não parou alguns minutos, né? Alguns momentos antes, meia hora, uma hora, para estudar as pessoas, né, que estão ali sentando. Vamos pensar aqui, aí vai mais uma vez. Se você não está no plano, se você atende... Dá um passo atrás, que eu acho que tem um negócio importante que eu já ouvi de você, que eu queria que eles ouvissem. Eu vi que você deu alguma aula alguma vez sobre posicionamento, e nessa aula eu vi que você comentou sobre o profissional escolhe o cliente que vem. Sim. E não ao contrário. É óbvio que você não estava falando que tem uma fila de pacientes aqui, ele vai apontar, esse eu quero atender, esse eu não quero atender. É óbvio que isso não é literal desse nível, mas obviamente você estava falando sobre o posicionamento que atrai quem você vai dar conta de gerar resultado. Antes da gente falar especificamente que você entrar, me conta sobre isso, que eu acho isso muito importante. Olha que interessante, da onde vem essa escola? Vem das escolas de venda que eu trabalhei. Então o que é legal é que várias empresas, é como se elas tivessem algumas pílulas para formar o André. Né? Empresas grandes formaram para um ângulo estratégico, operacional, e empresas no lado comercial fomentaram isso muito. Na verdade, elas endossaram o que eu já fazia. Né? Eu abri minhas empresas através de uma demissão minha. E aí, o que acontecia? Na área securitária, quando eu ia, eventualmente, abordar você, geralmente, né, eu começava a selecionar as pessoas através do quê? De uma boa pergunta para alguém que te recomenda. Eu falava assim, fulano, quem é o seu melhor amigo? Né, que você gostaria de beneficiar com a minha reunião. Independente se ele vai comprar ou não, porque a decisão de compra é sua, não é minha. Eu não posso, inclusive, pessoal, uma dica bem boa, eu não posso querer vender mais do que você queira comprar. Senão a gente tem um problema aí, né, de distorção. Eu não posso querer emagrecer mais do que você. Não posso, tô aqui obeso no negócio. Assim, não, tá tudo bem, tranquilo. Então tá tudo bem, ó, passa lá nem pra você me pagar, cara. Eu te dou o dinheiro de volta porque você vai ser um problema pra mim, né? Porque eu vou traçar algumas rotas que vão ser rotas de colisão com você. Protocolos, parâmetros, enfim. Então, eu preciso atender quem quer resultado. Quando eu preciso mentorar quem quer crescer. Quando eu digo isso claramente o público que você está trazendo primeiro, é o público que você merece. Parece que é meio
Exatamente isso. É uma frase meio tensa, tá? E intensa. Não me cancelem de novo, pessoal. Você merece exatamente quem você atende. Sem emocionar, tá, gente? Coração não. É verdade, é isso mesmo. E aí é onde que entra a ideia não de escolher. Não escolher, mas escolher. Qual o posicionamento? Quando eu estava falando isso, é exatamente o seguinte. Bom, vamos lá. Como que eu tô na mídia? Primeira pergunta. Bom, o que eu sei fazer muito bem? Quem eu quero, o que eu faço muito bem? Vamos pensar, eu sou nutrólogo, tá? E você é igual a 8 bilhões de pessoas também são nesse planeta. Legal, o que te diferencia? Eu atendo de forma humanizada. Porra, desculpa o palavrão. Primeiro, o que isso quer dizer? Nem sei. Nem sei. Bom, então vamos encurtar essa história. Eu começo a definir claramente, né, o que a gente chama de PUV, né? Proposta única de valor. Né? Então, quando eu defino muito claramente a proposta única de valor, ou faço o meu mentorado definir, o empresário ele começa a ter claro na mente dele a unicidade que ele gera, ou o valor que ele gera único para aquele paciente. Beleza? Então vamos lá. Sou um médico que atendo, sou um médico cardiologista que trabalho com pacientes, com homens acima de 45 anos até 50 anos que tenham passado ou que tenham bypass. Por exemplo, né? Isso é uma cirurgia. Só faço isso. Mas o meu pai, lembra que meu pai, né, tem 80 e poucos anos, botou, né, stent nessas coisas no coração, você sabe bem o caso. Então, o cardio dele poderia ser uma pessoa que só atendesse idoso, especializada em idoso. André, aí que começa já o BO na cabeça do cara. Mas eu vou ter que eliminar a gente? Claro. Sim, claro. óbvio. O que você tá falando é tão verdade que já me perguntaram várias vezes, mas como é que você monta uma clínica e tem um monte de gente da mesma especialidade sua? Porque eles atendem pessoas que eu não sou capaz de atender. Exatamente. Então, gente, o nosso mundo é conexão. É isso. Eu não quero atender o paciente que eu não conecto genuinamente. Lembra do CPF no CNPJ? Vê agora como é que você está num outro estágio. Naquela história que a gente falou, Perfeito. Você já está num outro estágio, porque você já não olha mais assim, pô, tudo bem, se der um BO com algum médico, você vai entrar na operação e vai cumprir aquele papel. Não, eu sou o responsável técnico. Beleza, o problema mas já de todo mundo é meu problema. Já está num outro nível. Então, essa ideia de eliminar, né? Quanto mais você elimina, entre aspas, pessoas, mais você se concentra naquilo que você quer fazer, que você quer atender, e aí é aquilo que você merece. Entendeu? O resultado que você é capaz de gerar. Eu não consigo gerar resultado para um paciente que não conecta genuinamente comigo. Sim. Não consigo. No início, André, obviamente, precisava muito de dinheiro e tudo mais, eu não negava a consulta. E aí eu fazia um negócio, eu me adaptava ao indivíduo que estava na minha frente. A tudo. Ao jeito de falar, posições políticas, a tudo. Porque na minha cabeça, eu tinha que me adaptar para conectar, para gerar mudança para ele. Isso me desgastava absurdamente. Lógico. E isso era um ato que eu não enxergava na época. Hoje eu considero um ato de altíssimo egoísmo. Sim. Por quê? Eu tenho que dar o direito dessa pessoa encontrar o profissional que de verdade, genuinamente vai conectar com ela e gerar resultado para ela. E se esse cara não for eu, não sou eu, tá tudo bem. Sim. Tanto é que nós temos, de novo, vários profissionais aqui. Eu tenho mais de 10 profissionais. Eu acho que só da minha área aqui eu devo ter 6, 7. Só aqui na unidade de São Paulo. Sim. Então, assim, e qual o problema? Essas pessoas não são minhas concorrentes. Então, isso é muito importante, pessoal. Essa mentalidade que eu ainda vejo, não sua, e graças a Deus não daqui. Eu vejo muito essa ideia da concorrência. Pô, mas aí tem outras pessoas concorrendo. Eu falei, não, você pode ter 10 nutrólogos, você vai ter 10 públicos eventualmente diferentes ali. Público-alvo. Aí voltando à tua escala. Bom, como é que você se posiciona? Agora eu vou pro nicho de mercado. Pô, então eu tenho meu público, agora eu vou nichar. Quanto mais você nicha, mais deixa de lado, mais relevante você se torna. E aí o que começou a acontecer comigo? Foi até uma troca que a gente estava tendo nos bastidores, falei assim, pô, André, você tem que cada vez mais nichar no mercado médico. Isso foi uma dica que você me deu, nem dica, até porque uma estratégia que você trouxe, eu fiquei pensando aquilo, falei, pô, é verdade, porque no mercado corporativo, eu já ando muito facilmente, né? Sempre tive o mundo corporativo e o mundo médico também vindo. É a história do pato, né? Exato. Eu falei, não, o médico realmente, eu comecei a trazer não só insight, mas a estratégia do corporativo para o médico. E aí que realmente o negócio desandou de uma forma ética, profissional, com estratégia. Todos os meus mentorados, por exemplo, eles têm business plan. Cara, isso na cabeça de um médico, como assim? Todos os mentorados a gente cria, botar assim, na nossa cabeça é muito fácil. As rotinas, se ele tem uma equipe um pouquinho maior, as dailies, as weeklies e as monthlies. Porque ele é uma empresa. Mas sou minha secretária, mais alguém. Pouco importa. Todo dia você vai chegar pra ela e falar assim, tá bom, o que a gente vai ter que fazer hoje, hein?
Eu era empresa quando eu tava sozinho, pô. Então, e se você tá sozinho, faz essa conversa com o seu eu interior. Antes de começar o dia, fala assim, bom, o que eu vou atender hoje? E aí volta fechando aquela tua fala. Então, público, nicho, quando você se posiciona, você entrega para esse público aquilo quem você quer atender, e aí começa desde o posicionamento físico, né, corporal, veste, né, tom de voz, de linguagem. Mas uma coisa que eu vejo muito assim é, sem querer, copiar alguém, até porque você é único. Eu acho que você deva se inspirar, eu acho que você deva... Sem dúvida. Até modelar. Várias pessoas eu modelo, várias eu falo assim, putz, esse é um negócio que isso faz sentido pro meu eu. E um cliente fala assim, André, eu tô comprando de você porque é você. Pouco importa a instituição que tá por trás, o teu jeito, tanto é que dessa instituição financeira, saí por eu sair. Pelos meus preceitos. Não saíram comigo. Eu falei assim, nesse caminho, eu não sigo pelos meus valores e princípios, que eu não venho aqui ao caso, vou fazer esse caminho. E tá tudo bem. Instituição fortíssima, nunca tive problema nenhum lá dentro, mas chegou um momento de uma rota de colisão com os meus princípios e valores. E quando o meu mentorado, o empresário, vê o André na ponta fazendo, porque ele acha assim, não, vai botar alguém. Eu falei, não. Quem vai começar a startar o negócio sou eu. Sou eu aqui com você. Vamos começar a criar a sua cadeia de valor. Exemplo do empresário. Médico, a gente tá falando mais para médico. Vamos começar a estruturar o seu plano de negócio. Ao médico que ganha 20, 30 mil, eu falo assim, cara louco, ferrou, plano de negócio? Não, aí eu começo a fazer o quê? As metáforas. Aí eu começo a fazer assim, não, peraí, me abre o seu Instagram, ou me abre a sua mídia, vamos olhar aqui direitinho. Beleza, olhou? Agora, quem você se inspira? Quem você gostaria? Quem você... gostaria de ser o Tomás. Imaginar que seja homem para homem, né? Ou a mulher para homem se inspirando no modelo de negócio, né? Quando eu sou Tomás, falei, pô, legal. Vamos olhar então o Insta do Tomás, por exemplo, ou, sei lá, do Baracá, ou do qualquer outro, né, do Henk, né, que é um grande amigo nosso aqui também. Vamos olhar esses Instas, por exemplo, né, por esse mídia social, por esse, né, o que esse cara, da sua visão, o que esse cara faz bem? No caso dele, caixinha todo dia, pô, legal. Você curte esse formato? Acho que não, tá bom, separa, mas deixa. Eu curto a maneira com que ele fala direto. Pô, legal, joga para um lado. Ou seja, eu vou fazendo uma separação para essa pessoa. Agora vamos no Henk. O que o Henk fala? Pô, o Henk faz toda hora um react de um artigo científico. Isso eu gosto. Tem um lado científico muito bom que eu gosto. Legal, joga para esse lado. Pô, esse lado, não, pô, mas eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal. Tá bom, deixando outra caixinha. Ou seja, no primeiro momento eu vou criando essa identidade do próprio médico. Para ele entender, falar assim, bom, se eu quero me posicionar e ter um estilo, uma identidade única, como que eu devo já começar a fazer? Sem olhar grana, sem olhar marketing, começar sem olhar nada. Porque se nem eu sei o que eu quero, como que eu vou começar a olhar as outras áreas? E a partir daí que a gente começa, bom, já sei por onde você pode começar. Alguma primeira linha de captação sua é a mídia social. Mas vamos lá, você vai a congresso? Não poderia ir. Vamos lá, se o cara fosse. Como é que tá seu relacionamento com o congresso? Boa, então peraí, anota essa linha aí, congresso. Como é que tá seu relacionamento? Você vai em feira, olha que interessante, pessoal. Certa vez eu trabalho, uma das minhas empresas é voltada para o mundo do negócio, né? Para mim, atendimento de middle management e C-level no que tange a parte de treinamento corporativo, tá? C-level mesmo. Você sabe qual é o meu principal cliente? O grupo, né? O público-alvo. Muito provavelmente você deve pensar assim, pô, é o C-level, é o CFO, né? O diretor financeiro. RH. E onde que eu permeio? As feiras de RH. Eu tenho que estar entendendo como esse cara compra, como esse cara pensa. Não é o comprador. Então, assim, eu médico, pô, eu quero... Deixa eu contar um negócio sobre isso. Eu quero trazer parceria que você tem, Cafeinarme da vida. Para onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir na feira de alimentos, eventualmente. Eu tenho que ir na feira de fisiculturismo, né? Aquela feira que rola aqui, o Arnold Classic, né? Uhum. Eu tenho que estar aí. Pô, se eu quero trazer uma academia para uma parceira, eu tenho que estar nesse mundo, porque é o cliente que eu quero pegar que combina com o meu perfil. Pô, você não tem um perfil ainda musculoso, pô, então vamos criar essa estrutura para você poder bater na porta direitinho. André, entendeu? Você falou sobre isso. Eu nem sei se já foi ao ar, mas o primeiro convidado que eu trouxe aqui foi o Marcelo Kim. Uhum. O Marcelo, há 30 anos, está no varejo de suplemento. E aí ele tava falando de uma, entre aspas, briga, um conflitinho lá com a esposa dele, que é o seguinte, 100% das viagens internacionais dele, metade da viagem ele some, ele compra um banco, ele leva um banquinho,
Ele vai nas lojas de suplemento locais, ele bota um banco e senta na porta. E passa o dia tomando café. O que você faz ali? Eu tô vendo o comportamento do cliente de um mercado diferente do meu. Eu achei isso genial, genial. Ele, cara, eu passo a tarde, igual o cara que sai pra pescar e fica 6 horas olhando pra lá, bacana. Eu passo a tarde inteira vendo o que compram, o que falam, como é que o pessoal do caixa aborda, tem nutricionista na loja ou não tem. É isso aí. Se você não sabe o comportamento do seu cliente, do seu paciente, etc., você não consegue se relacionar com ele. Por isso é que na hora que eu saí dos Estados Unidos e fui pra França, o modelo americano, né, é bem comum isso do livro do Jordan Belfort, ele fala do modelo straight line, né, linha reta, né? É um modelo muito pragmático, né? Tem que fazer, ponto final. O modelo, quando a gente vai para o modelo europeu, ele já é um pouco laissez-faire, vamos pensar no francês, né? Deixa ser, vamos lá, né? Então, o que isso conjecturou para cá na hora que você pensa num híbrido, né? Você começa a pensar assim, putz, tem alguns médicos que realmente são executores, né? Uma mentorada minha, que até foi uma recomendação sua, exímia, até atende a minha esposa, né? Aquele caso que a gente falou. A minha esposa não é sua cliente. E que bom, eu falei assim, não, André, quem vai atendê-la é a Gabi. Apesar de você conhecer, de você entender o problema dela, mas a Gabi vai ter uma conexão muitíssimo maior, por ser mãe, por ser isso e aquilo, entendeu? Então, na hora que a gente faz esse modelo, na primeira camada, seja para o mentorado, seja para o dono da clínica, que os problemas são parecidos, né? Depois, se quiser, a gente fala um pouquinho do dono da clínica, mas principalmente essa primeira camada é identidade. Quem é? Vamos imaginar que o Tomás seja esse primeiro público, né? Quem é o Tomás de fato? Como que você vai tracionar as primeiras fases da tua vida comercial e da tua vida financeira? Mesmo que você não tenha secretária, que você seja você ali no jogo. Pô, ganha um pouquinho a mais, reinveste no teu negócio. Começa com o mínimo necessário ali. Vai passar um sanhaçozinho, não tem problema, mas a tua visão de dono, reinveste no teu negócio. O que é reinvestir no negócio? Em treinamento, eventualmente em cursos, né, dentro da própria área, né, ou cursos fora, numa boa mentoria para te acelerar. Então, muito eu penso o seguinte, eu imagino o seguinte, qual é o grande papel, não só da sua mentoria, mas do discurso, né, da pós-graduação? Ela te acelera muito rápido. Não pelo conhecimento só técnico, porque você anda num ambiente, e o teu ambiente... Isso é um ponto. E, assim, pessoal, anota isso aí também. O ambiente vai fazer diferença na tua vida. Sempre que eu andei em ambientes que não foram interessantes, o meu resultado, eu vou falar, porque todo mundo acha que eu só vivi de glórias, né? Você sabe, dos meus bastidores não é bem assim, né? Toda vez que eu analisei os meus resultados, no down mesmo, assim, 2 motivos. Ambiente. Pessoas, falei, não, tá certo. E não tem problema nenhum, pô, errei. Caramba, cara, errei, pô, tô no ambiente errado. Aí eu falei assim, pô, você deixou de vender? Deixei. Exercício pra vocês aí, pergunta dos 5 porquês. Por que eu não atendi? Por conta disso. Mas por que eu não atendi? Por que eu não tenho cliente? Porque eu não prospectei. Por que eu não prospectei? Porque eu tava na praia. Por que eu tava na praia? Porque eu queria descansar. Por que eu queria descansar? Porque eu não durmo bem. Opa, então peraí. Por que eu não durmo bem? Porque eu não tô suplementando, eu não tô... Então tem que ir ao médico. Então, a causa raiz, que é uma outra ferramenta que a gente busca, né? Diagrama de peixe, né? Esticar, ele vai pegar a causa raiz do teu problema. É o sono. O sono provocou você não vender bem. Não foi as desculpas do, não vendi porque é sazonal, como eu escuto. Não, é isso que eu brinquei aquela hora. Lembra onde que a gente abriu? Eu não tenho férias, né? 2026 anos, existe Natal. Disso. Concorda? Então, eu escuto. Então, não terceiriza. Eu escuto problema. Desde que eu vim para o mundo particular que janeiro é muito ruim no consultório. Dezembro do ano passado, eu conversei com a gerente nossa aqui da clínica, falei, eu quero fazer janeiro o melhor faturamento da história da clínica. Como é que nós vamos fazer isso? Mas não tem como captar paciente novo em janeiro, todo mundo está fora de São Paulo. Tudo bem, mesmo que isso seja uma verdade. Sim. Ano passado nós atendemos 16 mil novas pessoas na rede, nas 8 clínicas. Sim. Se eu estou falando de 16 mil novas pessoas, eu duvido que se eu me relacionar com essas 16 mil novas pessoas, eu não traga esse povo de volta. Sim. Ou será que ninguém mais precisa de médico? Exato. Nós fizemos o melhor janeiro da história. Eu sei que você nunca viu um podcast que muda de cenário do nada, né? Pois é. O que acabou de acontecer é que acabou a luz na região inteira. Isso aí. E eu não vou deixar de terminar de explorar o André e acabar esse episódio do nada. Portanto, André, por favor. Vambora. Eu quero te fazer 4 perguntas diretas que eu faço para todo mundo e eu acho que são momentos em que eu aprendo muito. A primeira delas é o seguinte, qual decisão difícil você tomou e que hoje você agradece por isso? Difícil, eu diria que foi a virada para a área comercial. Por que difícil? Porque eu estava numa zona de conforto, tá?
E o que aconteceu ali? Eu não tinha, e aí dá pra falar tranquilamente, eu não tinha comida na geladeira. E assim, graças a vendas, então venda salva, venda cura, graças à área comercial, eu consegui dar essa possibilidade para minha família. Então ali foi uma primeira... dói às vezes a gente falar isso, acha que como é que é? Sensacionalismo, mas não. Isso mexeu muito e eu só agradeço a essa virada, entendeu? Foi um desafio, assim, astronômico, porque não é só fazer o que eu já fazia, mas é fazer o que eu já fazia de uma forma processual, endossada, né? Foi bem mais complexo. Bem mais Legal complexo. saber disso. E daqui a 10 anos, onde o André vai estar? Se você pudesse escolher um cenário perfeito. Perfeito? Cara, como eu sou muito da área do ensino, eu acho que é propagar cada vez mais a cultura, não só de treinamento, mas a educação no país. Se eu pudesse escolher, isso seria ser, a VPC Academy é uma das minhas empresas, ser o maior centro de treinamento executivo com base em gestão de projetos que o Brasil vai ter. Pelo lado médico, que é a minha outra empresa, que leva o meu próprio nome, é ter médicos com cabeça realmente profissional e empresários. Médicos e empresários. Isso é um sonho que eu tenho muito, assim, para mostrar para a sociedade que pode, dá para chegar. Sem lamúria, sem essa de eu não consigo, ou então sem a ética que muita gente fala, né? Caramba, pô, para eu vender eu não tenho que ter ética. Pelo contrário, para você vender você tem que ter ética. Eu falo que é um ato de egoísmo. É perfeito, eu é gostei um ato muito de da egoísmo. tua Eu fala. falo isso para os meus alunos. Você não oferecer o que existe de melhor para o seu paciente é um ato de egoísmo. Perfeito. E de covardia da sua parte não oferecer só porque é o mais caro. Não, você se é o melhor, você tem a obrigação de oferecer. Exato. Quem tem que decidir se dá conta de pagar ou não é você. Ofereça o melhor sempre, não seja egoísta, não guarde essa informação para você. E a terceira pergunta, André, o erro que mais te marcou e que, se fosse possível, você faria diferente? Eu acho não tenho certeza, tomar decisões sem avaliar pelo menos a amplitude do grau de risco e o impacto. Que é você muito tem um exemplo? O primeiro que vem à cabeça? Primeiro que vem à cabeça, a própria saída do Safra. Foi uma boa saída, mas eu teria feito de uma outra forma, mais arquitetada. Entendeu? Então, assim, porque eu saí... Você discordou, saiu e foi embora e pronto. Sim, saí e foi embora. Mas na hora que você toma essa decisão, fala assim, putz, foi coisa importante. Qual é o impacto, não é o risco, qual é o impacto isso gera quando você tem uma esposa e filho? Então você não tá sozinho no mundo. Mesmo que você tivesse, eventualmente você pode ter seu pai, sua mãe ali que você tenha que ajudar. Agora, se você não tem ninguém, beleza, é owner, né? Você com você, faz sinal da cruz e segue. Mas isso é uma coisa muito importante. Avalia, né, o ambiente, qual é o impacto que isso vai provocar em você e no ao redor. Não seja egoísta e fala assim, não, você tá tranquilo. Peraí, tá tranquilo como? Tenha sempre, não digo sempre para ter plano B, C e D, não concordo muito com isso, mas avalie as possibilidades e os riscos de tomar alguma decisão. No mundo corporativo é a noção de impacto, né? Eu viria isso como noção de impacto. Perfeito. E agora é o seguinte, para o nosso público aqui, a maioria profissionais de saúde, se você tivesse que recomendar um livro, só vale um. Só vale um? Olha, putz, você vai me pegou no contrapé, mas eu gosto, porque eu fiz o treinamento O Jeito Disney de Encantar Clientes. Poderia recomendar qualquer livro técnico, mas cada vez mais eu recomendo livros não técnicos da área de vendas que permeiem a ideia do cliente. Existe uma mina de ouro dentro da tua base de clientes que não está sendo explorada. Posso te afirmar isso. E ó, custo de aquisição quase zero. Outra coisa, o hábito que mudou sua vida. Um hábito. Um hábito? Que você acha que o impacto recente foi o mais relevante? Acho que não certeza, musculação e posso fazer o jabá? O Tomás é meu médico, então assim, voltar a uma rotina, levei vários puxões de orelha dele, né? Mas ter sim, aí dá para fazer o jabá tranquilamente, que é muito bom. Ter um excelente profissional, lembra que eu falei da escolha, né? Escolher primeiro, não é porque você tá aqui. Um profissional que conheça você, que acompanhe você, que conheça seus hábitos. E, cara, treinar. Eu diria 4 pontos que são essenciais. Sono, alimentação, treino e, obviamente, não tem como fugir, cara, trabalho. Nada vem de graça. É hard work mesmo, não adianta que não vai vir do céu. Ah, mas é 6, 7, 8 horas. Não, vai um pouquinho mais. Se você quiser chegar. Mas se você também não quiser, tá tudo certo. Mas pelo menos sono, alimentação, treino e trabalhar com o que ama, com o que gosta, esse quadrangular. E devo muito a você
Obrigado, né, por isso. por esse ajuste de rota aí. E uma última coisa, uma pessoa que tenha te influenciado fortemente na vida e que seja o divisor de águas. Indiscutivelmente, meu pai. Tenho muito carinho pelo meu pai, sabe? Não, ele tá vivo, mas eu digo que não só foi o meu pai, por ser da mesma área que eu sou, né, da área de projetos, ele é administrador, é auditor da Receita Aposentado, né, mas escreveu um livro, é um cara com uma visão enorme de negócio, então eu me inspiro muito nele, mas não é pela área técnica, valores e princípios. Isso eu não negocio. Ele sempre fala para mim assim, irmãozão, a tua palavra vale mais que a tua assinatura, ou tão quanto a tua assinatura. A tua palavrou, agora você vai cumprir, você vai no inferno cumprir. Pô, mas o contrato era ruim, o problema é seu. Faça melhor da próxima vez. Ah, mas eu não vou botar dinheiro no bolso. F 2 vezes. Então, assim, a palavrou, agora você vai cumprir. Não importa. Não importa o que aconteça, você vai honrar com o teu compromisso. Então, pai, se em algum momento você escutar isso aí, devo a você, obviamente, minha avó, minha mãe, mas ele realmente é um cara que não só por ser homem, mas é um cara assim que virou a chave e fala assim, cara, eu não tô te treinando pra mim, ex-militar, enfim, eu tô treinando você pra vida. E a vida não vai passar a mão. Ela não vai. Ela vai te quebrar inteiro. Vai te quebrar inteiro. E você vai ter que se remontar com um relacionamento, mas você se remonta. Você não vai conseguir. Ninguém vai te remontar. Você, por mais que eu não queira, por mais que você, perdão, que você queira me remontar, eu tenho que querer me remontar. Então, eu acho que é a pessoa que virou a chave aí. Obviamente, aí depois tem minha esposa, meu filho, né, que são pessoas que seguram muito, né, a pressão do ambiente, mas ele, sem sombra de dúvidas. Bola, perfeito. Muitíssimo obrigado, André, pelo papo. Irmão, tamo Obrigado junto. por ter aceitado e vindo aí conversar com a gente. Vambora. O próximo, tem muito assunto aí que vocês quiserem abordar. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. No Tô novo cheio de cenário. insights, cheio de insights que eu anotei lá em cima que nós vamos dividir em breve. E antes de terminar, por favor, André, como que te acham nas redes sociais Então, hoje? hoje vocês têm 2 caminhos, né? VPC Academy é um primeiro caminho, um caminho mais rápido. André Luiz Brigagão, ambos no Instagram. O André Luiz Brigagão tá nascendo agora, eu tive as minhas redes hackeadas, então essas redes estão surgindo, né? Então, um recado para quem me hackeou. Se deu mal, quem faz 2 vezes faz melhor quem faz uma, já dizia minha avó. Então, André Luiz Brigagão, né? Vai ser uma rede voltada para vocês de médicos, 100% médico, não vai entrar ninguém que não seja médico. Porque eu vou ter que aceitar, e a Academy é uma rede voltada para o middle management, né, e para o C-level, que aborda a parte de treinamento. Então, são esses 2 caminhos, além do WhatsApp, além de canais, né, que a gente tem junto associados, enfim. Se botar também LinkedIn, André Luiz Brigagão vão achar. Perfeito. Não falta rede aí para me achar. Muitíssimo Tá bom? obrigado, André. Ficamos por aqui.